Estamos aqui para mais um Teatrando, conversa sobre teatro. E hoje tenho muita honra, de convidar aqui João Denis, diretor, ator, professor da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de licenciatura em Artes Cênicas. Em teatro. Muito bem. Do curso de licenciatura em teatro, do Departamento de Artes do CAC, e mestre em Teoria da Literatura pelo curso de Letras, pela pós-graduação de Letras, também do CAC-UFPE. E hoje nós vamos falar sobre as encenações pedagógicas. Vamos falar sobre esse imbricado, essa mistura entre o diretor, encenador e professor, o professor e diretor João Denis. E nesse percurso, desde o CFA, da época do curso de formação de atores da UFPE, aí envolve também o SECOSNE, o SESC, o próprio curso de licenciatura da universidade e a Fundagem também. Tudo bem, João Denis? Olá, boa tarde para todo mundo. Uma satisfação estar aqui com você. E com todos vocês, Isso é uma beleza, é um motivo de muita alegria. Muito bem. Inclusive, eu fui aluno de João Denis e uma dessas montagens eu comecei a participar, mas eu tive que sair, depois a gente conversa. Você sempre buliçoso, sempre buliçoso e inquieto, não é? Sempre. É sua característica. Hoje. É a sua característica. Pois é. Vamos chegar no Círculo de Giz Caucasiano. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos começar primeiro, Denis, você falar um pouco dessa mistura, entre o diretor e o professor, e aí você já pode ir citando também e falando das experiências, desde a primeira, que é o Mistério da Boneca 44, no SECOSNE, passando pelas que aí a gente vai, Pois é, a minha formação universitária, a minha formação é design. Na época não se chamava design, se chamava comunicação visual. Então, é dessa época, na época que eu fazia o curso de comunicação visual, porque o interesse pelas artes visuais, arquitetura, pelo desenho, pintura, tudo isso veio junto, era tudo imbricado com o teatro, nada era separado. Eu fazia o curso de teatro do Teatro Hermílio Borba Filho, com Marco Siqueira, em Olinda, desde 1977. Antes mesmo de entrar para a universidade. Eu entrei para a universidade em 78. É que eu sou jurássico, não é? Então já Então, quando eu me formei, eu já estava atuando, não é? No teatro Hermílio Borba Filho, com Marcos. E eu fui trabalhar numa fundação muito importante daqui de Recife, a Fundação Centro Educativo de Comunicação Social do Nordeste, SECOSNE, era um órgão de cultura ligada às Irmãs Doroteia, que é muito forte aqui em Recife, por causa da Faculdade de Filosofia. E eles tinham, inclusive, um grupo, que era um grupo também muito importante de teatro de bonecos, que era o Teatro Neco. Mas eu fui trabalhar com Madre Escobar no SECOSNE, essa grande incentivadora do teatro de bonecos e diretora de teatro de bonecos, e que me deu todas as oportunidades do mundo, inclusive internacionais, para trabalhar com boneco. Mas eu fui trabalhar com ela como programador visual, como comunicador visual da fundação. Aí lá ela me pegou para fazer tudo. Eu já estava iniciando, quando eu fui para lá, eu já tinha iniciado meu primeiro processo profissional de encenador, dirigindo Marco Siqueira e Sandra Carreira numa peça que se chamava Por Telefone, uma peça de Antônio Fagundes, e que, quase na véspera da estreia, Marco Siqueira faleceu. Isso foi em 81, mesmo ano que eu me formei. No outro ano, eu já fui trabalhar no SECOSNE e, antes que eu retomasse com outro elenco essa montagem de Por Telefone, já que Marcos havia falecido, eu
já comecei a dar aulas num curso de ator que existia na Fundação Secosme. E lá a gente eu monto uma peça minha, O Mistério da Boneca 44. Essa peça foi minha primeira experiência. Era uma experiência didática que eu queria ver como a gente conseguia fazer vários estilos interpretativos dentro da encenação, que ia desde gregos, misturando com tendências artodianas, misturando com tendências ilusionistas, naturalistas. Então, era uma peça que misturava, eram muitas histórias se cruzando, e, ao mesmo tempo que elas iam se cruzando, elas iam mostrando, iam mudando de estilo. De repente, era um ritual, o público seguia esse ritual, já entrava para as questões mais do século XX, ou seja, terminava um grande pandemônio, um grande carnaval, lembrando até coisas do Zé Celso, mas mais com os devidos cuidados, já que a gente tinha a gente trabalhando numa instituição religiosa, então a gente pisava em ovos para não ferir as freirinhas e o que tinha, e os pudores da congregação, né? Mas a gente sempre dava um jeito de transgredir isso. Então, a próprio mistério, Eduardo Japiaçu, inclusive, tinha uma cena que ele aparecia seminu e era um sucesso. Mas ali tinha gente que vai ser também muito importante depois no teatro nosso, não é? Ivone Cordeiro era desse grupo, Júnior Sampaio, Eduardo, como eu já disse, Eduardo Japiaçu. Aí fiz várias encenações com teatro de bonecos, porque aí foi no Secosme que eu fui conhecer o teatro de bonecos e enlouquecer também com o teatro de bonecos, né? E tive a oportunidade de participar de muitos festivais na Espanha, sobretudo, com teatro de boneco, levando Bumba Meu Boi, levando vários tipos. Mário Escobar era uma mulher muito atilada e as encenações que a gente fazia era sempre de multimeios. Então, misturava boneco gigante com boneco pequeno, boneco grande, boneco de luva, boneco de vara, com ator, com bonecos de todas as qualidades e tipos e formas. E era muito interessante. Isso foi me deu uma garra muito grande para explorar o teatro em toda a sua dimensão. Então, lá no Secosme, a primeira montagem foi essa montagem que era ousada. Eu não sabia que era ousada, mas depois disseram para mim que era ousada do Mistério da Boneca 44, que até o título era uma lera, porque a gente tinha feito uma decoração no Secosme do Shopping Center Recife com bonecos. Então, os bonecos eram numerados e tinha uma boneca que o número era 44. E essa boneca desapareceu, ela foi raptada. E até hoje ninguém nunca encontrou essa boneca. E a peça não tratava da boneca 44, mas tinha o título, que era um mistério, era esse mistério da boneca 44. Na verdade, eram pequenas historinhas que se cruzavam. Era uma loucura. Até hoje eu ainda tento entender o que foi que eu fiz ali. Porque o importante era o ritual e era como os alunos iam passar de algo que era muito realista, naturalista, ou com pretensões disso, ia se passando para algo mais ritualístico, mais aberto, com mais participação de público e tudo mais. Mais carnavalizado, mas no final da peça. E aí vem o CFA depois, né? Em 86 eu entro para a UFPE, foi na época do meu concurso. Então eu fui ser coordenador pedagógico do curso de formação do ator e tive a oportunidade de uma grande montagem que foi
o vestido de noiva de Nelson Rodrigues. Fazer uma nova, pelo menos uma versão que não era muito, não se tinha notícia de algo parecido assim, com o vestido de noiva. Eu montei o vestido de noiva dentro de uma casa do século XIX, né? Que era a casa, que é a casa, ainda está lá, 157, que da Rua Benfica, aqui onde eu moro. E essa encenação, ela tomava área, não ficava restrita à universidade, ela tomava áreas assim de montagem profissional na cidade. Então, era uma coisa que as pessoas ficavam muito encantadas. E eu fiz uma montagem para 20 pessoas. Imagine, isso é uma coisa... 20 espectadores para 20 atores. 20 para 20. E dentro de uma casa, né? Então, a vida, todo aquele emaranhado do inconsciente de Alaíde, a realidade, a fantasia, a memória, a alucinação, esses planos que Ziembinski, lá na década de 40, dividiu em 3 planos, eu os misturei todos dentro de uma casa, que era a própria casa, a casa de Alaíde. Né, a casa da noiva, das noivas, de Alaíde e de Lúcia, né? A casa dela. E, ao mesmo tempo, era a casa de Madame Clécy, uma prostituta lá do início do século XX. Então, era uma loucura isso, porque aí o público ia entrando nos espaços e os espaços iam se transformando durante a montagem. Você ia para o próprio teatrinho, que é um teatro pequeno, para 80 pessoas, né? Que hoje é o Teatro Joaquim Cardoso. E aí você passa por um jardim, você dá acesso às mais variadas salas desse casarão que abriga o Centro Cultural Benfica hoje. Então, o público só tinha assentos para aquelas pessoas. E o número, quer dizer, então, capela, igreja, tudo isso existia concretamente dentro dessa casa. E de uma maneira que você se perdia no labirinto da casa e no escuro, e você já não sabia. Às vezes era como se o público estivesse dentro da cabeça de Alaíde, vendo as alucinações e tudo aquilo mais, né? Então, essa montagem, a recepção dessa montagem foi uma coisa muito louca. As pessoas, o público brigava para conseguir ingresso, que tinha que conseguir com muita antecedência, e às vezes uma pessoa... tinha gente que fazia uma fila de espera pedindo a Deus que alguém desistisse para poder a pessoa assistir. E havia muito apelo a todos os sentidos do público, desde o tato, as pessoas se tocavam, os personagens roçavam muito nos espectadores. Esse receptor ele era infestado de cheiros, todos os ambientes tinham o seu cheiro próprio, e era um cheiro que impregnava as pessoas. Às vezes tinha gente que saía para vomitar, tinha gente que voltava, tinha gente que não suportava a sala onde ficava o velório de Alaíde, essa coisa de ver um corpo lá no caixão, e aquela mistura entre corpo em decomposição e flores e velas, tudo isso foi minuciosamente pensado e produzido para que o público sentisse, por meio do cheiro, da visão, todas as sensações que a peça suscitava. Então, essa montagem foi algo assim que, com todas as limitações da universidade, nem a gente acreditava que estava fazendo isso. Nem a gente acreditava que estava dentro de uma sala com quadros da Escola de Belas Artes, que ali funcionava na frente dessa casa. A Escola de Belas Artes da universidade, que tinha sido destroçada praticamente, mas que tinha lá os restos de pinturas de nudes que estavam lá na sala no Lupaná de Madame Clécy, e que fazia parte da história da universidade. Então, eram muitas camadas de significação que a peça trazia. Eu fiquei muito satisfeito e, ao mesmo tempo, envolvido da cabeça aos pés, numa época que você não tinha computador, numa época que você não tinha, que era tudo na fita, e que tinha que ter 3 sistemas de som, correndo com as fitas para mudar e para sincronizar de uma sala para outra.
Era fantástico, era fantástico. Então, isso fez muito sucesso e até hoje as pessoas falam. Naquela enciclopédia tal cultural, há um verbete só sobre essa montagem, sobre o vestido de noiva. Em 89, bem, aí eu fui montar um Beckett, foi outro grande desafio, mas depois do vestido de noiva, o desafio maior não foi nem um Beckett, foi Pasolini, porque eu tinha o Caldeirón, uma das peças de Pasolini tem uma dramaturgia pequena, mas riquíssima. Só são 6 peças, mas o Caldeirón eu tinha e eu traduzi essa peça e fui traduzindo e montando com um novo elenco do CFA, o elenco que entrou depois do elenco de Vestido de Noiva. Era um elenco também muito rico, de pessoas muito importantes e que foram muito bem selecionadas. Foi uma época que a gente fez uma seleção rígida demais no CFA e foi Hoje eu não montaria Caldeirón, não teria coragem. Só quando a gente é mais jovem, está com a batina mais estalando, a gente tem a ousadia de fazer coisas desse tipo, de montar uma peça que tinha tudo a ver com o momento político que a gente estava passando. Né? A gente estava em 89, você imagina, a gente tinha saído. Foi a primeira eleição democrática depois de todo o período da ditadura militar. Você já pensou? Foi uma coisa tremenda, tremenda. E aí tem muitas circunstâncias que envolvem essa coisa de ser montagem universitária. Por exemplo, a gente não conseguiu, não nos deram resposta a tempo para autorizar a tradução, muito menos a montagem. Então, a gente montou clandestinamente e foi terrível, contando que era assim, meu Deus, é uma montagem de universidade. E contando que nada acontecesse, sobretudo a mim, que era o responsável direto pela montagem. E montar Pasolini naquela época, falar do sonho, ou seja, Caldeirón já é uma releitura, aquela releitura hipersemiológica, semiótica de Pasolini, uma releitura da Vida é Sonho do Calderón de la Barca, e por isso o nome Caldeirón, misturando os barroquismos todos lá do século XVI, XVII, com os barroquismos todos de 1968, 68 estourando no mundo todo. Então, isso foi uma coisa estupenda para aqueles meninos. E o que eu achei mais importante é eles deglutirem, assimilarem essas ideias que eram difíceis para mim, até do ponto de vista eu não tinha maturidade intelectual suficiente para entender tanta intrincada que estava presente ali no texto do Pasolini. Inclusive, a montagem era feita em um semestre, as montagens, e essa montagem a gente passou 1 ano para poder fazer com que todo mundo estudasse muito, pesquisasse muito, e aí se criou uma disciplina a partir dessa montagem. Então, não tinha no curso uma disciplina preparatória, uma disciplina que fosse, a gente chamou de dramaturgia, certo? Mas, na verdade, era um dramaturgismo. Era uma assessoria inteira que precisava para se montar obras. Claro que você vai montar obras que são mais degustáveis, mais fáceis de leitura, mais fácil, que não precisa de tanto empenho na compreensão, tanto para quem vai fazer como quem vai ver. Nesse caso de Pasolini, era difícil de todo jeito. Uma coisa interessante que você falou, que é a ideia do dramaturgismo, né? Porque muita gente, às vezes, confunde as palavras dramaturgia, a escrita, né? Textual. E o dramaturgismo, que é o estudo, né, dos processos, desde o processo do pensamento enquanto encenação, do que você vai fazer para aquela encenação.
É tanto que o cara que faz isso, ele vai ter um nome próprio, né? Ele vai ser o dramaturgo. Em alemão, o dramaturgo é aquele cara que dá essa assessoria, essa assistência, que muitas vezes é literária e tudo mais. Mas acontece que hoje a dramaturgia ela já se expandiu de um jeito que você fala de uma dramaturgia da luz, há uma dramaturgia do ator, há uma dramaturgia, né? Os processos que envolvem a feitura, a composição, tudo isso passa não só literária, que é aquela do texto, e quem participou de Calderon não pode ter, não tem mais como se desvencilhar desse sonho que é o teatro, desse sonho que é você lutar para saber quem você é, de onde você vem, quem você pode amar, quem você pode amar todos, dos incestos todos, ou da luta para que não dominem o seu sonho, já que parece que o sonho seria o único ponto em que a sua imaginação, o seu sonho seria o único ponto que não seria violado, mas a peça coloca que até mesmo assim você viola, como o Calderon fez. Se eu consigo dizer para você que o que você está vivendo não é vida e é sonho, e outra hora eu digo que o seu sonho não é sonho, é vida, então até o sonho é manipulável pelo poder ou pelos podres poderes. Então isso era, digamos, o fulcro, a base do Caldeirão de Pasolini. Pode ciscar à vontade, pode romper, se esgoelar, mas o domínio do poder ele está lá para dizer que toda essa luta não passa de um sonho, de um grande sonho. É terrível, porque a gente não quer acreditar. A gente quer que isso ultrapasse os limites do sonho ou os limites da utopia. Não sei. Que a luta venha para... Depois da montagem do Calderon no CFA, eu fiz uma outra... Aí foi a segunda vez que eu enfrentei o Beckett. Eu sou completamente apaixonado pelo Beckett. Inclusive, escrevi uma peça que grande parte dela é homenagem ao Beckett, que é Encruzilhada Hamlet. E a Encruzilhada Hamlet eu montei, mas aí já não é uma montagem dessas pedagógicas, eu montei profissionalmente aqui em Recife. Companhia do Ator Nu, certo? Com Edjalma e com Henrique Ponzi. Henrique, você chegou a conhecer? Henrique trabalha lá. Sim. Há muito tempo lá no São Paulo. Foi a montagem onde os atores... Acho que das minhas montagens foi a montagem que os atores mais sofreram, porque ela é aquele tipo de montagem que é toda coreografada. Então, e os atores estão dentro de um túmulo, então eles estão enterrados, eles só saem até a cintura, não conseguem sair. Aí foi uma montagem muito luxuosa. Eu tive... Naná Vasconcelos fez a trilha sonora para essa montagem. Então, foi uma honra extraordinária. Então, é uma montagem que me deu muito prazer. Tanto porque ainda tem essa faceta que eu acho que, para mim, é muito importante de encenar o próprio texto, sabe? Eu amo, porque eu não escrevo como um escritor, eu escrevo como um encenador. Eu escrevo como um ator. Eu experimento todas as minhas personagens, faço sobre todas as personagens primeiro para saber se vai dar certo. Então, quando eu enceno, então eu digo, aqui é o ponto que eu vejo, é o máximo que eu cheguei, entendeu? Aí, foi assim que eu fiz com Deus Janado. Quando eu montei Deus Janado, pronto, agora qualquer um pode fazer o que quiser, pode destruir, botar para cima, botar para baixo, fazer o que quiser com o meu texto, porque Deus Janado foi a peça que mais foi montada. Deus Janado foi montado acho que no Brasil todo.
E nas escolas também. Aí na Unirio, muita gente se formou fazendo trechos de Deus Danado, né? Tem Por muitos pouco eu não atores. fiz uma leitura do Deus Danado com ela. Exato, Ó, exato. isso aqui. Então, eu voltei a Beckett, no curso de formação do ator, agora não do UFPE, mas da Fundação Joaquim Nabuco. Então, a gente fez o Esperando Godot. Foi uma montagem que é um processo, cada processo desse não tem um que seja igual, e não há uma fórmula, nem eu digo assim, o meu processo é esse. Tudo vai depender do grupo, tudo vai depender das circunstâncias, o que é que aquele grupo quer, da época, de tudo. Só que Esperando Godot tem dois personagens centrais, um menino que aparece e outro que passa, Pozo e Luck, mais dois que passam no meio de Vladimir Stragon. Era pouco personagem para tanto atores. Então eu criei uma encenação em que era um grande jogo, mas um jogo como um jogo de campeonatos, grandes campeonatos, né? Onde você tem jogos com abertura, antes dos jogos tem abertura. Então eu criei um time. Esse time jogava em posições. Esse time eram os alunos atores. No primeiro tempo de jogo, equivale ao primeiro ato da peça. Então, esse primeiro ato é dividido em duas partes, e quando o juiz apita, os atores se trocavam. Então, bastava trocar o paletó ou o famoso e famigerado boné, que é esse boné do clochard, é o boné do palhaço, é o boné do bêbado, do homem da rua, do Chaplin. É esse boné. Ele trocava esse boné, então já virava outro personagem. Pouso, eu tinha dois Pousos e um Luck só. Uma atriz só que fazia o papel de Luck no primeiro e no segundo tempo. E tinha ainda as aberturas de jogos. Tinha a abertura do primeiro tempo e a abertura do segundo tempo. Eram essas aberturas com músicas enormes. No começo da peça, um casal primordial planta a árvore no cenário, que é aquela árvore que vai ser a árvore. Então, foi uma montagem assim que me deu muito prazer. Um elenco também muito querido, muito querido. Falcão, Ana Luísa Scioli, né? Ana Luísa Scioli, Falcão, gente muito comprometida com teatro e gente de muito talento, todos eles. Denis, como é que foi o Círculo de Giz Caucasiano, então? Sim, aí houve uma oportunidade. Sempre é muito difícil montar nos cursos de formação de ator. É mais fácil você conseguir manter um grupo coeso, montar, etc, etc. Na universidade sempre fica difícil, porque parece que não mais o compromisso não é o mesmo. É muito difícil encontrar um grupo que você diga, nós vamos montar, a gente vai segurar para o próximo semestre. No próximo semestre o cabra já foi para outro canto, já não se já vai para Roraima. Trancou, viaja para Roraima, outra engravida. Não é que no curso de formação do doutor não possa acontecer isso, mas parece que na graduação, parece que da licenciatura, parece que as pessoas dizem assim, não, isso aqui não é para fazer ator. E isso é péssimo, porque não se pode ensinar algo que você não pratica. Eu acho muito difícil isso. E houve uma oportunidade de a gente trabalhar numa disciplina que era a disciplina de interpretação 2, que tradicionalmente a gente trabalha primordialmente em teatro épico, e eu especificamente trabalho com o épico brechtiano. Eu trabalho foco em Brecht, para ver se a gente aprofunda um pouco mais Brecht. E aí eu tinha proposto a gente trabalhar com o Círculo de Giz.
mas não para fazer montagem, porque a disciplina, inclusive, não era uma disciplina de montagem, era uma disciplina de interpretação, não tinha necessariamente que terminar com uma montagem. E, diferentemente de outra disciplina, que é a encenação, aí terminaria com encenação. E aí, quando foi interpretação 3, que aí já são outras formas de representação, mais a Artaud, o Barba, o Grotowski. E a gente continuou. O grupo era um grupo também bastante interessado e que queria que a gente montasse. Então, aí, lá na universidade, a gente conseguiu então fazer não a peça inteira, mas assim o primeiro e o último quadro. Então, isso foi muito interessante, porque aí a gente uniu esforços para ter todo o trabalho da produção, né? O trabalho de figurino, de cenário, de maquiagem, de máscaras. Eu trabalhei feito um louco, né? Porque aí quando eu entro de cabeça no negócio desse, eu sou capaz, eu fico alucinado. Hoje em dia nem sou tão obsessivo como era antes, mas então a gente conseguiu fazer uma montagem muito relevante dentro do Centro de Artes de uma peça do Brecht, né? E o mais recente que eu chamo, de 6, 7 anos atrás, em 14, eu retomo com um grupo. Eu fiquei responsável por uma montagem de encerramento do curso de formação do ator, do SESC, da unidade de Piedade. Foi um trabalho também bem complexo, que eu peguei minha primeira encenação como aluno no curso de formação do ator. Quando a gente começou a conversar, eu falei no curso de teatro regular do Hermílio Borba Filho, lá em Olinda, com Marco Siqueira e Luiz Maurício Carvalheira. Então, lá eu fiz numa das disciplinas de interpretação, eu fiz uma montagem de todo mundo. A peça medieval, a peça lá do fim da Idade Média, do século XV, de autor desconhecido, que é uma moralidade. E a gente já estava na ditadura e eu montei com muitas imagens de torturas medievais, e aquilo tudo tinha uma reverberação muito grande, porque quando as pessoas viam, fazia associação de que a gente estava passando por um período que estava findando, mas não tanto, porque 77 ainda estava pegando fogo, ainda de muita tortura. E aí eu retomo pegando a peça e reescrevendo a peça. Eu chamei uma imoralidade. Em vez de chamar de uma moralidade, eu chamei uma imoralidade do século XX. Eu fui reescrevendo com o próprio elenco. Não que o elenco escrevesse comigo na mão, eu que coordenava, mas ele estava escrevendo com a sua dramaturgia de ator e com a sua história, que ele estava trazendo também, quer queira, quer não queira, estava trazendo a sua história ali para a cena, porque era interessante que todos tinham uma temática, eles queriam tratar de uma temática religiosa, todos tinham um pé com a religião, ao mesmo tempo todos queriam tratar de uma questão do corpo e de uma vontade de sair do corpo. Era uma esquizofrenia, porque eu dizia, agora, é por aqui que eu vou, porque parecia que não tinha nada a ver corpo e religião, e corpo nu e religião, e para mim tinha tudo a ver, então eu disse, é por aqui que eu vou. Aí eu pego o Todo Mundo e vou reescrevendo, eles vão fazendo as cenas para mim, eu vou reescrevendo, e aí crio esse quase novo, ou essa releitura do Todo Mundo. Uma montagem que eu fiz uma montagem só com profissionais, mas eu tive que botar uns novatos no meio. A releitura que eu fiz dos Fuzis da Senhora Carrá, do Brecht,
com Estela Maris, com Zé Ramos, todos os atores já todos, né? Alfredo Borba, o filho de Hermílio, também já todo mundo sabe bem. E cascudo. Mas aí eu disse, espera aí, eu vou meter uns alunos aí no meio. Convidei uns alunos lá da universidade, embora para cá. Karina Falcão, venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. E fui chamando e fui metendo gente para poder ver se dava um brilho desse antigo e novo, desse botão e dessa flor. É isso que eu gosto, essa mistura que eu gosto, esse barroquismo que é da minha natureza. Muito, muito, muito obrigado, Denis, por todo esse seu histórico e essa troca de informações que a gente tem. E fazendo referência a isso que você acabou de falar, essa mistura sempre, né, da experiência com algo novo e nas encenações pedagógicas isso é muito forte, né? Quando, por exemplo, lembrando assim, eu como aluno, quando tive a oportunidade, né, seja com a cena lá do Joaquim Cardoso, seja com Brecht, que já passei como aluno também com você, então tem coisas muito interessantes assim, e é muito bacana ver você trabalhar e ver você conversando também. Obrigado. Não há de quê, foi um prazer. É pena que não pudesse, não deixei você falar, falei mais do que não o tem homem da problema. cobra. Mas aqui é isso mesmo, aqui é assim mesmo. Muito obrigado. Eu espero que suscite questionamentos, isso, não é? Porque tudo é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Né? Abraço forte para todos, para você e para todos e todas que estão nos vendo. Com certeza. E obrigado a todo mundo, a todas e todos que estão nos acompanhando. E fiquem aqui com as entrevistas anteriores. Inscreva-se no canal também. E continue estudando, pesquisando e fazendo teatro sempre, né, Denis? Obrigado. É isso aí. Tchau.